Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social na qual são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e também desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E também vamos trazer assuntos que são de interesse dessas organizações e movimentos, assuntos que vão ajudar no crescimento desse movimento tão bonito que nós temos aqui na nossa região, que são as organizações do terceiro setor. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camisa polo na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esqueça de curtir, compartilhar e também comentar o conteúdo para que ele alcance um número maior de pessoas que tenham interesse também aqui nos nossos episódios. Convidar também para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo, e você também pode acompanhar os cortes lá no TikTok. Quero agradecer aos patrocinadores, a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais e também no site orplansolutions.com. Agradecer também aos nossos apoiadores, Blumenau Social, o site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da cidade de Blumenau. Você encontra o Blumenau Social no Instagram e também no site blumenausocial.org. E ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Da mesma forma, nas redes sociais, você encontra por Empreenda SC. Um abraço para o JP e toda a equipe. E hoje nós temos um episódio especial, episódio de número 14. Nós vamos falar sobre um assunto que às vezes a gente quer fugir, mas ele faz parte do dia a dia, seja de nós, pessoas físicas, seja também no mundo empresarial e também nas nossas OSCs, tá? É um assunto extremamente importante e recebo aqui com muita alegria esse casal tão querido, o Ricardo Grosch e a Bárbara Grosch. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. A gente se alegra com o convite e fazer esse bate-papo especial aqui hoje para falar de finanças. Muito bem. Vamos lá, posso me apresentar? Então, eu sou Ricardo Grosch, homem branco. Vou fazer aqui então a minha descrição. Homem branco, cabelo curtinho. Eu visto uma camisa social branca e um blazer azul. Legal, muito prazer em estar aqui, né? Agradeço muito o convite. É muito legal a gente poder falar sobre aquilo que a gente vivencia e poder ajudar também com a nossa experiência, né? Outras pessoas e outras entidades. Então, eu sou a Bárbara, mulher branca, né? Cabelo castanho, tenho cabelo médio, tô com cabelo solto e uso uma blusa preta básica de manga longa. E me alegro com esse convite novamente, né? Eu já tive alguma experiência em entidade, né? Sem fins lucrativos, né? Já trabalhei no financeiro, então esse tema já é algo que vem no nosso coração, né? A gente já trabalha bastante sobre isso e poder falar também para esse setor é muito especial. Que legal. É um setor, assim, uma temática que ninguém, assim, tem problemas, né? É muito tranquilo para todo mundo. Assim, é muito fácil de falar, é muito tranquilo. Agora, aproveitando esse gancho da Bárbara, né? Como é que começou essa vivência de vocês com finanças?
Então, nós dois cursamos administração e aí a nossa vivência profissional foi nos levando para esse caminho das finanças. Então, já trabalhamos em instituição financeira, né? Os dois já tiveram experiência. A gente já, né, passou por cooperativas, né, e bancos. E aí, em 2013, a gente teve a nossa primeira experiência como empreendedor. A gente aprendeu bastante ali, então, né, no dia a dia do negócio, né, como colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? E aí, eu gosto de dizer que valeu mais do que qualquer pós-graduação que a gente tivesse feito, né? Depois da faculdade, né? Nós aprendemos muito. E aí, nós vendemos esse negócio e voltamos para o mercado de trabalho. E nós dois, né? Eu, de novo, então, voltei para a área financeira. Fiquei por 7 anos. E aí, os filhos vieram, a Bárbara, né, se dedicou. Fiz uma pausa profissional para me dedicar à maternidade. E aí, a partir de 2022, já em paralelo com a construtora, né, que é o nosso outro negócio, começamos algumas consultorias para conhecidos, amigos. Ricardo, eu estou precisando de ajuda com isso aqui. Ou algum... nosso contador nos indicou também para alguns clientes, para fazer serviços específicos, e a gente foi pegando gosto pela coisa. Foi interessante, assim, poder colocar o nosso conhecimento à disposição, né, e ajudar outras pessoas. E a gente viu que tinha uma demanda muito grande disso, né? Esse assunto finanças, né, o brasileiro, ele é um analfabeto financeiro, né, infelizmente. A gente não tem esse ensino, né, não tem um incentivo para esse aprendizado, né? E aí, que tem, assim, é muito pouco, né? Quem passa pelas cadeiras... quem já cursa algo na área, né? Mas se a gente for olhar do ensino fundamental até o ensino médio, é muito raso, né, o conhecimento. E isso aí acaba se refletindo tanto nas finanças pessoais quanto nas finanças empresariais, quando a pessoa, né, ela se torna, então, um empreendedor, né? Ou, trazendo aqui para as entidades, né, quando ela se vê dentro de uma entidade, né, sem fins lucrativos. Então, vai precisar buscar conhecimento. E aí é aí que a gente entra, né, na jogada. Para ajudar. E aí, em 2023, a gente decidiu colocar mais força. Vamos colocar a nossa energia, vamos estruturar aqui a nossa empresa, né, de consultoria e mentoria. E aí, então, desde o ano passado, a gente está... mais ativos, assim, com mais força aí nessa jornada. É isso aí. Imagino que passar lá atrás, né, na experiência de ser um empreendedor, né, de repente assim, não é o nosso momento ainda, né? Volta, é uma decisão difícil também, né? Sim. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. A gente era muito jovem, né, quando a gente empreendeu na primeira vez, né? Eu tinha 22, talvez 22, né? 22 e 24 anos, isso, né? Então a gente assumiu realmente, assim, um desafio que ele estava quase maior que a nossa perna, assim. E a gente viu na prática, né? A gente teve uma cafeteria, então... Esse ramo exigia muitas horas de trabalho nossa, sabe? E naquele momento de vida que a gente estava, a gente viu que aquele não era o ramo que a gente deveria estar, né? A gente ainda estava muito envolvido em ministérios da igreja, a gente tinha perspectiva de ter filhos também. Então, a gente viu que aquele não era o momento para nossa rotina de estar tantas horas, né? Porque no dia inteiro, a cafeteria abre cedo, fecha tarde, né? Final de semana. Então, a gente decidiu que não era o ramo que a gente queria, né, continuar naquele momento, né? Mas sempre é difícil, porque a gente tem infelizmente ou felizmente, a gente tem um apego muito emocional, né? Então, abrir mão disso, não se apaixonar pelo próprio negócio também é um desafio. Entender que existe um lado racional que você precisa pensar, né? Então, foi uma decisão difícil, mas a gente vê como foi importante naquele momento, né? Como diz o nosso amigo Dietmar, não se apaixone pelo seu negócio. Assim, ao ponto de... né, você, de repente, né, sua vida social, vida de família, até mesmo o lado financeiro, né, você colocar em risco, né, você levar a ruína, ele naquela época nos aconselhou, ele disse, olha, eu acho que vocês têm que ter um preço, vocês têm que ter até um limite que vocês estão dispostos, né, você tem que se apaixonar pelo seu negócio até aquele limite. Passou daquele limite que vai ser prejudicial para você, você tem que entender que não dá para levar adiante, né. Então, foi um conselho que foi precioso na época pra gente e foi uma decisão importante que a gente tomou, né?
Acredito que a paixão pelo que se faz, ela é importante, mas de fato, assim, não pode sobrepor... Tem uma prioridade. As prioridades, né? Isso, eu acho que isso é importante. A gente colocou na balança e viu que a gente estava abrindo mão de muitas coisas importantes para nós, na nossa escala de prioridade, por causa do nosso negócio, né? E aí, então, a gente teve que tomar essa decisão difícil de vender o negócio, né? Graças a Deus conseguimos, né, vender o negócio. Se manteve. Tudo ok. E partimos para o próximo desafio. É difícil, mas eu lembro de uma professora que eu tive na pós, ela sempre dizia o seguinte: às vezes você precisa dar 2 passos para trás ou volta, sobe um degrau para dar aquela panorâmica, para ver a situação, para daí seguir mais forte. Isso, é bem isso. E Deus trabalhou nisso também, e também no nosso emocional, a gente conseguia entender o porquê aquilo tinha acontecido, né? Isso. Então, as coisas aconteceram de uma forma bem... também não ia ser o fim do mundo, assim, né? Exatamente. Eu acho que também aí entra muito a questão de como você está emocionalmente, espiritualmente, né? Porque, poxa, talvez para muitos, assim, ter que se desfazer de uma coisa Sim. É o fim, né? Aí quando o teu negócio está na prioridade certa, né, na tua vida, tu entende que aquele não é o fim, porque tem outras coisas mais importantes pelas quais você está trabalhando, né? Então, por isso que a gente tem que ter realmente muito, assim, essa lista de prioridades e de valores, ela tem que ser muito clara pra gente, assim, quando a gente tá, né? E isso serve para qualquer empresa, qualquer instituição e qualquer área também da nossa vida, né? E o que nos consola um pouco é que se a gente olhar para grandes empreendedores, grandes empresários, né? Poucos acertaram na primeira vez. Então, esse fracasso... essa caminhada faz parte. Pode assim chamar de fracasso, né? Ele faz parte da caminhada, né? de quem está aí empreendendo. Então, a gente é muito tranquilo com isso. Né? Temos paz em relação a isso. Sim. Bacana. Que legal. E hoje, então, vocês estão aí à frente de uma consultoria na área financeira. Isso, especificamente para empresas. Né? Então, como a gente comentou aqui, ano passado nós colocamos mais força nisso aí, a gente precisou criar uma metodologia de trabalho. E aí eu pensei, poxa, o que a gente pode fazer para ser algo prático e objetivo para ajudar os empreendedores, principalmente os pequenos, né? Então, se a gente olha aí para grandes empresas, a maioria já tem ali o seu setor financeiro, né? Já tem ali alguém que é responsável pelas rotinas financeiras, já tem ali uma estrutura. Mas se a gente olha para a grande maioria, que é 90% das empresas no Brasil, né? Que são as pequenas empresas e microempresas, geralmente é o dono que faz o financeiro, né? E ele faz do jeito que dá. E geralmente ele é bom naquilo que a empresa faz, né? Ali na prestação de serviço, na produção de um produto. A maioria das empresas nasce do empreendedor ser muito bom em alguma habilidade, em alguma área, e ele cria uma empresa, né? Ele vai prestar um serviço, vai criar um produto naquilo que ele é bom, e não necessariamente no administrativo, né? Não necessariamente ele tem esse conhecimento financeiro. Então a gente... Isso é muito, essa tua fala, ela é muito interessante, porque quando a gente conversa com organizações aqui, a grande maioria nasce disso também, de algo que elas desejo lá do coração, né? São boas em fazer, um atendimento, ou porque na família teve uma situação relacionada àquela causa, ou porque se apaixonou por aquilo. E de fato, assim, o paralelo ele é muito semelhante, assim, muito. Ao empreendedor, né? A gente até podia quase dizer um empreendedor social, né? Exatamente. Termo, né? Porque de qualquer forma é uma empresa, né? E ela sempre vai nascer de uma oportunidade que eles viram de ajudar, né? Uma oportunidade de uma demanda, então, né? De um serviço que ele precisa ser prestado. E eles são bons naquilo, eles têm como ajudar, mas chega um momento que ele vira uma empresa e ele precisa desse conhecimento para poder gerir, né? Essa instituição, para ela poder se manter e para ela crescer, né? E para ela poder ajudar cada vez mais pessoas, né? O que acontece nos dois casos, a empresa cresce, né?
os atendimentos crescem, né? As vendas aumentam, e aí o empreendedor se vê, poxa, eu tenho um problema, né? Um problema aqui para resolver, eu preciso me organizar. Então, o crescimento gera desorganização. E aí é que a gente entra, né, para ajudar. Para ajudar o empreendedor a organizar as finanças do seu negócio, né, para conseguir crescer mais. Ele vai precisar desse processo de organização para conseguir crescer mais. Né? E até para se manter, né? Porque senão acaba que quebra por falta de organização mesmo, né? Por falta de entender como funciona a parte financeira, por falta de entender onde investir o dinheiro, como guardar esse dinheiro, como se precaver de situações possíveis, como fazer para que dê lucro, porque, né, a gente precisa do lucro para manter em funcionamento, então... Mas se sobrar dinheiro não dá para ficar comprando carro e coisa? Dá, né? Dá, comprar o carro é a parte fácil, né? Manter o carro depois aí é difícil. Empresário rico e empresa pobre. Tem que ser o contrário, né? Exatamente. Rico, pobre, né? Então, não inverter as prioridades, né? O que deixam, né? O que vai fazer com que um empresário, né, seja bem sucedido financeiramente na sua pessoa física, né? É uma empresa próspera. Então, a prioridade sempre deve ser a empresa, né? Mas trazendo para o paralelo aqui das entidades, né? É isso que vai acontecer. A pessoa ali que está, né, brigando pela causa, né? Que iniciou um projeto, de repente ele cresce e ela vai se ver, né, dentro de uma estrutura que ela, de repente, já não dá mais conta sozinha. Né? Ela precisa de ajuda, né? Então, a gente olha as grandes entidades aqui da nossa cidade, né? Já tem estruturas, né? É muito comum e, assim, é até desejável que isso aconteça. Isso. Né? Exato. É impressionante, assim, né? Já passaram aqui entidades aí que têm décadas de atividade e começou lá, né, com 2, 3 pais que se juntaram porque os filhos tinham a mesma situação e daqui a pouco começaram a aparecer mais e quando vê tem fila de espera para atendimento. Exatamente. E criou um corpo grande. E assim são N os casos que a gente tem aí, sabe? Sim. E às vezes falta essa parte de estrutura mesmo, né? Não que eles não saibam fazer, mas assim falta uma melhoria naquela estrutura que eles já têm. Estrutura aqui que eu falo, estrutura de orçamento, de finanças, para conseguir avançar mais. E aí acaba tendo alguns entraves. Tô lembrando aqui um caso assim que elas dependem muito de repasse de recurso público, convênios específicos de algum tipo de atendimento. E aí não conseguem avançar mais porque tem a restrição de orçamento do poder público também. E aí ficam naquela, assim, poxa, a gente queria oferecer mais, mas não dá. Mas talvez tenha jeito, né? Se pensar fora da caixinha, talvez. Exato, né? Existem outras formas, né, de ter, de realmente ter entrada de dinheiro para que o trabalho continue, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Quanto melhor administrado esse recurso, mais a entidade consegue fazer pelas pessoas, né? Então, é importante ela entender que ela precisa de dinheiro e ela precisa saber administrar esse dinheiro da melhor forma para que ela possa atender mais pessoas, né? Voltando ali à questão, então, né, quando vocês percebem que o empreendedor está ali naquele... E agora, né? Aí vocês entram com a metodologia. Isso. A gente criou... Então, vamos falar um pouquinho a nossa mentoria, né? Metodologia é o propósito e lucratividade. Então, a gente trabalha forte a questão do propósito por trás do empreendedorismo e o empreendedorismo à luz da Bíblia, né? À luz da Palavra de Deus. Então, a gente vai buscar na Palavra de Deus, né, construir esse propósito também, né? Incentivos e princípios, né? Para construir esse propósito do empreendedor. E é claro, assim, o propósito de todos não. Ou ele está ali mais por subsistência às vezes e não está muito... É bem relativo, assim. Existe aquele que enxerga no empreendedorismo exclusivamente a oportunidade de enriquecimento, né? Que realmente entrou porque acha que vai ganhar mais dinheiro do que sendo, né, um colaborador, né? Trabalhando em regime CLT, assim, carteira registrada, enfim. Mas existe pessoas que sim, que já...
às vezes até entra por essa motivação de, né, quero melhorar minha renda pessoal, então quero ter mais dinheiro, quero, né, ampliar aqui e vou começar a empreender. Mas na caminhada, muitas vezes a pessoa percebe o quanto o empreendedorismo tem potencial de transformar vidas, de impactar pessoas. Às vezes ela começa a ter colaboradores, ela começa a ver o quanto ela consegue impactar a vida daqueles que trabalham com ela e acaba que esse propósito vai crescendo ou vai mudando. Então isso é uma coisa que muitas vezes vai transformando conforme a caminhada, né, a jornada ali do empreendedor. Mas a gente sempre gosta de apresentar essa perspectiva em primeiro lugar, assim. Então, antes da gente começar a nossa metodologia de gestão financeira, a gente apresenta essa perspectiva, sabe? Por que fazer o que você faz? Porque só o dinheiro, ele fica vazio em algum momento, sabe? Só pelo retorno financeiro, ele muitas vezes acaba até desistindo de empreender, porque os desafios são muitos, né? Gerir uma empresa, né? E isso também para as entidades, né? A gestão ali é realmente, né? A diferença é que a entidade, ela já faz com aquele propósito de ajudar as pessoas. Então, quando os perrengues vêm, ela já lembra, não, eu tô aqui por causa daqueles que eu tenho ajudado, por causa da nossa causa, né? E o empreendedor, às vezes, quando vem os perrengues, se ele tá muito só no financeiro, ele vai pensar, cara, não vale a pena, eu vou voltar a ser, né, trabalhador. E a gente esquece que toda uma sociedade é impactada por uma empresa, né? Existe toda uma rede, assim, que você acaba influenciando, às vezes seja por teus próprios princípios e valores, né? Seja pela forma que você conduz os seus negócios ou realmente com o teu lucro que tu podes impactar, né? A gente lembra também empresas grandes que também fazem, né, essa questão de doação de imposto de renda. Quanto mais você fatura, você também consegue ter outros propósitos, né? De ajudar também outras entidades, outras, né, comunidades, diretamente com pessoas. Enfim, existe, né, um leque enorme de atuação. Então, a gente tenta sempre, em primeiro lugar, abrir a cabeça do empreendedor para essa nova perspectiva, né? E ali a gente fala também como uma oportunidade de compartilhar também o evangelho. Então, a gente fala, né, abertamente das nossas crenças, da nossa fé, para que ali também a pessoa tenha oportunidade de ouvir sobre isso. Muitas vezes a pessoa já conhece, mas ela nunca tinha pensado como integrar a fé ao trabalho, né, à sua empresa. Então, ali é uma oportunidade também da pessoa ter essa percepção. E pessoas que às vezes não conhecem ainda realmente com profundidade, né? E aí a gente tem essa oportunidade de abrir isso, né? E de trabalhar também esse pilar, né? E depois então a gente vai para a parte mais prática, né? Prática da gestão financeira. E a gente trabalha outros 5 pilares, bem objetivos. O primeiro deles é rotinas financeiras. Então, qualquer empresa bem-sucedida, ela tem uma rotina financeira bem clara e específica, né? E que ela acontece ali com, né, um passo a passo. Então, isso a gente traz para o empreendedor. Olha, você precisa ter ali uma rotina financeira bem clara e estabelecida, né? O segundo é você ter uma precificação inteligente. Você precisa precificar adequadamente o seu produto, serviço, né? Desenvolver esse método de como eu vou calcular o meu preço, né? Como que é o correto de eu cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço. E depois a gente trabalha também fluxo de caixa, né? O caminho do dinheiro até ele virar lucro, né? Que a empresa consiga se enxergar, né, por 2, 3 meses para frente, 4 meses para frente, né? Para o caso de acontecer, por exemplo, né, uma queda em faturamento, uma pandemia. Exatamente, pandemia, né? Por exemplo, né, trazendo antecipar, né, essa antecipação dos problemas que podem vir, problemas, né? A gente gosta de usar esse termo, né? Os problemas eles vão acontecer, né? A questão é como o empreendedor está preparado, né? E quanto tempo antes ele consegue ver. A gente tem certeza que vai ter problema. Algum vai ter, isso é fato. Você não sabe quando que ele vai. Exato. Mas o quanto antes o empreendedor consegue enxergar que ele vai acontecer, né? Então, se, por exemplo, agora a gente está em agosto, se eu tenho um fluxo de caixa ali bem estruturado, eu posso ver que, de repente, lá em outubro, a minha empresa vai ter uma queda ali no caixa. Mas agora eu tenho pelo menos 2 meses para me preparar, né? Buscar alternativas, um plano A, um plano B, um plano C, para enfrentar esse momento. Né? Agora, difícil é quando chega lá em outubro, e aí eu olho para minhas contas, e eu vejo que eu estou na quinta-feira. Daí tem que apagar incêndio, né? Eu vejo que aí na segunda-feira eu não vou ter dinheiro para pagar os funcionários, por exemplo. Né? Então, isso, né, você tem um fluxo de caixa bem estruturado, você consegue se antecipar aos problemas. Né? Isso talvez seja o maior ponto assim que vocês veem nessa mentoria que vocês fazem, assim, como sim, o fluxo de caixa ele é um ponto crítico,
Poucos empreendedores fazem esse controle assim de perto, sabe? E acompanham, né? Às vezes até faz os lançamentos, mas não tira tempo para acompanhar ou para se antecipar, né? O que está mostrando ali no fluxo de caixa. E o fluxo de caixa ele vai acontecer, né? Você vai ter ali a visualização dele se você tiver uma rotina financeira bem estruturada. Né? Então tudo começa lá pela rotina financeira. Esse é o pilar base, assim, né, da prática ali da gestão financeira. Porque na rotina financeira é que você faz, né, o acompanhamento do seu extrato, os lançamentos. Então, você vai colocar cada lançamento em cada categoria, você vai saber quanto você está pagando de imposto, quanto que é, né, de determinada questão. Então, ali começa, né, essa rotina financeira, porque realmente é o dia a dia ali de fazer os lançamentos, de acompanhar, de, né, emissão de notas, de lançar no sistema. Então, essa rotina precisa acontecer para que dali você tenha as informações para partir para os próximos passos, sabe? Então, é realmente o passo inicial, assim. E ainda a gente trabalha o pilar de indicadores de performance, né, indicadores financeiros, né, faturamento bruto, resultado operacional, margem de contribuição. Eu não vou entrar no detalhe aqui de cada um deles, né? Mas ali é o diagnóstico, assim, né? Boletim, né? É o boletim, como se fosse isso. um boletim escolar, né, da época que a gente ia para a escola. A gente entrega para a mãe, né, para o pai, ele vai olhar o boletim, pô, Ricardo, mas 6 em matemática, foi muito bem em português, mas está tirando, sei, o que a gente precisa fazer para melhorar isso, né? Então, os indicadores de performance, né, indicadores financeiros, eles servem para isso, para você fazer um diagnóstico ali dos números da empresa e que ações que a gente vai tomar para levar a empresa para o caminho do lucro. E também o ponto de equilíbrio, né? E o ponto de equilíbrio também é outro pilar que a gente trabalha. Para que o empreendedor tenha bem claro na sua mente que alvo ele precisa perseguir, no mínimo. Né? A gente chama de faturamento mínimo viável. Né? Qual é o meu faturamento mínimo viável? Quanto a gente precisa faturar para o negócio aqui não degringolar, né? Para a coisa não ficar... O mínimo para se manter, né? Para manter a operação da empresa, conseguir honrar todos os compromissos, conseguir pagar todos os salários, inclusive de sócios, né? Então, assim, nesse ponto de equilíbrio, a gente, às vezes não, a gente geralmente calcula o ponto de equilíbrio normal só para ela continuar e também o ponto de equilíbrio com o lucro. Então, assim, eu quero saber quanto que eu preciso faturar para, além de pagar todas as minhas contas, de manter a minha operação, eu também conseguir atingir determinado lucro, né? Então, a gente faz aí esses dois cálculos de ponto de equilíbrio junto com a empresa, porque ela precisa saber que ações ela precisa ter no dia a dia para faturar o mínimo, né, que ela realmente precisa para se manter. E isso, obviamente, é aplicável, né, para as entidades, né, sem fins lucrativos. Não, né, a Bárbara aqui pode compartilhar depois a experiência dela, né, trabalhou no financeiro da Cruz Azul. As coisas não mudam. Né? Embora a gente chame de empresas, né, entidades sem fins lucrativos, né, mas ela precisa pagar as contas. Né? Então, né, a gente consegue aplicar esses pilares também na gestão financeira, né, das nossas entidades. Essa parte ela é interessante. Assim, eu estava matutando aqui sobre a questão do ponto de equilíbrio numa entidade, né? Ele talvez seja um pouco mais complexo. Ele é pela questão de particularidades, né? Você não tem alguns elementos que tem numa empresa comercial, por exemplo. Que existe uma venda, né? Sim, sim. As fontes nas OSCs é outra, né? São incertas, talvez, a palavra. Né? E eu posso ter ponto de equilíbrio em alguns até setorizado, talvez, dentro da própria OSC, assim. Se eu tenho um convênio, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio, porque aquilo lá vai suprir. Então, ok. Né? Porque já está feito o projeto para aquele, né? Mas tem a questão do geral, assim, né? Que acaba... né? Eu lembro agora, em convênios, você não pode pagar muitas vezes o teu custeio, né? Sim. Mas aí eu trago, né, de novo para esse paralelo, né? Então a gente vai olhar para o ponto de equilíbrio, né, de uma empresa normal, ele vai ver, poxa, eu preciso faturar 100 mil reais por mês. Agora eu estou faturando 80. O que eu preciso fazer para faturar esses 20 mil a mais? Vou fazer um novo produto? Vou prestar um novo serviço? Da mesma forma, a entidade. Ela vai olhar o ponto de equilíbrio dela. Poxa,
tá faltando recurso aqui, o que a gente vai fazer? Entende? Traçar um plano, né? Novos projetos, né? Novos serviços, né? Buscar novas empresas para serem parceiras do projeto, né? Novas fontes. Causa, Novas fontes. Novas fontes. Então, eu vejo que, né, existe ali uma similaridade. Então, eu lembro que alguns anos atrás eu escutei um palestrante. Ele era da área financeira, um economista. E ele faz atendimento para organizações, ele lá de São Paulo. Ele dizia o seguinte, que a organização ela tinha que trabalhar sempre com o seu caixa, né, a sua reserva deveria ser de 1 ano. Ela teria que ter 1 ano de reservas para reserva de emergência, trabalhar, né? não relaxar, né? Não nesse sentido, mas assim, se der qualquer problema, ela consegue, né, manter as atividades por um tempo, né? E essa regra, assim, quer dizer, não que seja uma regra, mas vocês acham assim que isso é interessante manter? Porque, vamos lá, tem um pensamento também dos, né, para sem fins lucrativos, muitas vezes assim, que ela não pode ter dinheiro guardado, né? Essa é uma crença que a gente precisa às vezes quebrar, né? Assim, existe o ideal e existe o possível de realizar, né? Isso é um fato que a gente precisa encarar, né? Então, a gente pode chegar aqui e dizer, não, tem que ter, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, não acontece porque não tem como acontecer. Então, a gente enxerga que sim, é importante ter essa reserva, né? E a empresa, a organização sem fim lucrativo, ela não tem problema em ter lucro. Aliás, ela precisa do lucro, porque quanto mais ela lucrar, mais ela consegue trabalhar, mais ela consegue atender. Então, é muito importante que ela se mantenha bem financeiramente, porque isso vai resultar em benefícios para aqueles, né, que usufruem do serviço dela. Uma reserva de 1 ano, eu enxergo pouco viável, assim, para muitas. Dependendo do tamanho da organização, a gente fala de um número muito alto, né, para se terem uma reserva. Mas a gente pode trabalhar com metas de 3 ou 6 meses, pelo menos, sabe? Então, isso é muito viável e recomendado, sim, sabe? Fazer essa reserva para pelo menos um período menor de tempo, até que, né, haja um tempo de reação quando dá alguma coisa errada, né? Nas finanças, porque, né, às vezes acontece, a gente nunca sabe, pode, né, um repasse não vir, pode uma empresa que era apoiadora deixar de apoiar por alguma circunstância da empresa financeira, enfim, né? Então, a gente recomenda, né? É muito individual, eu acho, esse período de reserva, né? É um caso que tem que ser analisado, mas que ele sim deve acontecer e poderia acontecer para todas, essa meta de conseguir ter essa reserva, né? Até se a gente olha para a experiência, né, dos nossos clientes, não é comum. Nem em empresas normais não é comum. Né, um nível de reservas ali para, eu diria até para mais de 3 meses, assim. Né, olhando para para os nossos clientes. A maioria nem tem. Né? A maioria não tem. Então, essa é uma recomendação. Sim, elas vendem muitas vezes a janta para poder almoçar. Exato. Ainda mais como a gente trabalha em empresas de pequeno porte, né? Claro que pequeno porte, né, inclui empresas com faturamentos de até 100 funcionários, né? Até 99 funcionários, a regra. Isso. Até 99 funcionários, ela ainda é considerada uma empresa de pequeno porte. Então, a gente trabalha com empresas que têm grandes faturamentos. Mas não necessariamente tem grandes lucros. Então, esse também é uma das coisas que a gente trabalha, essa proporção do quanto fatura e o quanto sobra, sabe? Porque não adianta você faturar milhões e gastar milhões também e sobrar muito pouco no final, né? Então, essa estrutura, né, ela precisa ser analisada, assim, de uma forma bem individual, mas, de qualquer maneira, é uma meta que tem que ser colocada para toda pessoa jurídica ou, né, entidade, enfim, e pessoa física também. Eu até gosto de compartilhar com os clientes, né? O empresário, o empreendedor, ele quer chegar lá no final do ano e ele quer distribuir um lucro. Ele quer que a empresa pague ele, né, pelo serviço. E aí, então, a gente entra com uma recomendação de que haja um gatilho para essa distribuição de lucros, né, que é a reserva de emergência, a gente pode chamar assim, né, uma reserva técnica, né, que a empresa só distribua o lucro. Né? Aí você pode ser mais conservador, mais, né, não tão conservador, mas, por exemplo, ela só vai distribuir se tiver 3 meses de reserva, né, para
para bancar 3 meses da empresa ali dos custos fixos. Né? Então, ao final do período, o lucro dela foi superior a essa reserva de emergência, ela pode distribuir a diferença. Se não foi superior, vai ficar ali para manter, para construir essa reserva. Caixa, né? Então, é algo que a gente recomenda. O Bárbara, tu falou um negócio que eu fiquei buscando uma relação aqui, né? A gente ouve muito assim, a empresa faturou X milhões ou atingiu o seu primeiro bi. E de fato, às vezes, o lucro, ele é... Tem alguém que fala, agora eu não lembro quem é, que né? o faturamento é vaidade, né? Faturamento é vaidade. Dizer que faturou milhões não necessariamente reflete uma boa situação, né? Mas tu sabe que aí eu lembrei assim não sei se isso é uma regra, mas enfim, que os bancos, eles não falam de faturamento, eles falam do lucro. Sim. O banco X teve um lucro de... E aí a gente fica impressionado. Mas eu fico só daí fazendo a relação, né? Quanto que não é o... sim. Se só o lucro é esse, imagina o faturamento, né? Demais, né? Pode ser em alguns momentos. A movimentação financeira de um banco é gigantesca. Mas é uma questão interessante, né? Porque precisa saber quanto sobra no final. Exato. Né? E de fato, assim, não quer dizer que se tu tá faturando 1 milhão, tu tá nadando no dinheiro. Nadando, né? de braçada, né? Você precisa conhecer os números, precisa ter os números na mão para tomar boas decisões. Esse é até um dos nossos valores assim, que a gente traz, né, na mentoria. O que você não conhece, você não controla, né? O que você não sabe, você só vai, né? O empreendedor só vai um dia depois do outro, né? Vivendo ali a sua empresa. E se a vida vai acontecendo. E se ele não tem os números na mão, ele não sabe, né, o quanto está sobrando para ele no final do mês, né? Se a empresa é lucrativa, se aquilo tudo que ele está fazendo, né, está fazendo mas sentido. Mas é só 47,70 ou... Então, misturar finanças, né? Misturar finanças é um dos principais erros, né, dos empreendedores de forma geral, né? Mistura ali contas, pessoa física, pessoa jurídica, né? Foi na padaria, passa o cartão da empresa, né? Foi no mercado, passa lá o cartão da empresa. É bastante comum, né? Então precisa de haver essa mudança de mentalidade, principalmente, né? Saber que se continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Então você precisa de uma mudança de atitude, mudança de hábito para criar novos resultados. Essa é uma questão importante, assim, você fala de misturar as contas, né? É uma questão muito sempre muito falada no âmbito empresarial, né? Você ter separação de contas, né? E pensando agora nas organizações, né? A gente também não pode misturar algumas contas. Sim. Especialmente aquelas que são de projeto. Então, às vezes, é até uma coisa assim meio... Puxa, mas a instituição tem dinheiro. Mas também não tem. Porque ele não posso mexer. É um dinheiro engessado, né? Eu não posso gastar no que eu quero, mas aquilo que aquele projeto foi aprovado. Né? E assim, não são poucos os relatos em que houve um desvio do dinheiro para uma emergência de finalidade. E não se fez assim por de forma maldosa, não foi um desvio para proveito próprio, às vezes era pagar a luz. Exato, né? Era para manter a operação, né? Era para manter a operação. Senão aquilo também não conseguia. Só que depois não houve uma reposição disso, né? Ainda que poderia, mesmo uma reposição pode trazer uma advertência numa prestação de contas, porque você não poderia ter. Eu lembro que na minha época do financeiro isso era muito grave, assim, entrar um débito naquela conta, né, que não era algo relativo àquele projeto, assim, isso poderia acarretar problemas muito graves, assim, de outros repasses, de receber novamente, né. Então, era um cuidado, assim, que eu como financeiro, lembro que eu tinha, assim, muito, né? A gente tinha várias contas correntes abertas, assim. Então, cada determinada coisa tinha que ser pagada, né? Tinha que
pagar naquela conta específica porque estava dentro daquele projeto, senão, sabe, às vezes aconteceu, por exemplo, de entrar um débito de manutenção de conta, assim, sabe, que não é para aquele projeto. Assim, se você não vai lá e já logo corrige, já informa, entrou o débito, mas a gente depositou o valor, então não mexeu, né? É uma prestação de contas muito minuciosa, assim, né? Então é um desafio bem grande para as entidades trabalhar dessa maneira, né? Até pensando nessa questão de ponto de equilíbrio, é muito complexo, né? Então, por isso que também é muito importante a gente abrir a nossa visão para outras possibilidades de fontes de renda, sabe? Não somente de projetos, fontes de rendas que tu tenha liberdade de uso, né? Então, se você consegue promover algo dentro da entidade que te dá um recurso financeiro, que aquele recurso é livre para você usar conforme as suas necessidades, isso é bem importante, né? As entidades terem essa atenção, terem esse cuidado, terem essa percepção, essa ideia, né? Porque ninguém está ali, né, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Não, é realmente assim uma opção de fonte de renda para manter a operação girando, né? Então, seja através de cursos, através de, né, sei lá, tem bazares, tem tantas coisas que, né, a gente acaba indo atrás para promover esse recurso, e ter esse lucro é muito importante, né? Como essa reserva para cobrir esses custos, né, que são fora extra projetos, assim, porque não tem como só viver de projeto, né? Os projetos, eles não englobam todos os custos das entidades, né? Dificilmente tem algum projeto que vai ter essa liberdade de uso de recursos, que vai poder, né, cumprir com todas as despesas, com tudo que a entidade precisa. É difícil. É difícil, né? A maioria é muito específico, né? Eu não tive uma caminhada tão longa nessa área, mas pelo que eu me lembro, assim, eu não lembro de ter algum recurso que era tão livre, assim, de uso. Geralmente ele é muito destinado, né? Então, não vai cobrir exatamente todas as áreas, né, que precisa de centros de custo da empresa, né, da entidade. Então, é importante que ela tenha alguma opção extra de fonte de renda, uma diferenciada, né, nas entradas. Normalmente eles têm, né, nos projetos eles têm restrições. Alguma coisa eles não permitem, e aí você tem que buscar. Sim. Exatamente, né? Vai ser doações, vai ser, né, de alguma outra forma. Então, é importante ter esse olhar, assim, porque para manter a operação rodando, né, e ainda mais que os próprios projetos, né, eu acho que hoje em dia tem sido menos, mas os próprios projetos às vezes são incertos na questão de tempo de repasse, assim. Eu acho que hoje em dia tem sido mais, né, pelo que a gente já tinha comentado, assim, tem sido mais assíduo, assim, tem conseguido cumprir regular, um pouco mais, né. Mas... A não ser que dê um problema, assim, do tipo, uma prestação de contas que está com problema. Sim. E aí bloqueia os próximos recebimentos, né? Uhum. Mas senão, no geral... Até dá para ter uma certa previsibilidade, né? Mas, de qualquer maneira, vai ter áreas que não vão ser contempladas, né? De custo. Então, vai ter que ter outras... Pulverizar essas entradas é muito importante, né? E tudo passa por planejamento, né? Não tem jeito. Exato. Planejamento. Esse é um dos grandes desafios, eu penso, sabe? Porque o empreendedor, né, a pessoa que está ali também na entidade, ela está preocupada com o dia a dia, assim, com a execução. Né? Com o operacional mesmo, ela está preocupada, né, em atender, né, em realizar os atendimentos, né? Porque operacional é funcionamento. Então, ela está preocupada com o operacional para o negócio funcionar. Né? E estratégia é crescimento. E o planejamento entra na estratégia. Você ter um planejamento, aí eu diria de pelo menos 12 meses, né? Você se programar com um orçamento, né? Com essas previsões de caixa, né? Previsões de despesa, previsões de receita, né? Planos de ação para incrementar as receitas, por exemplo, né? O que eu vou fazer para incrementar as minhas receitas, né? Mas é um desafio, assim, você parar para pensar no negócio. Isso é um desafio comum. Tá? Poucos fazem. Poucos fazem. Mas, em determinado momento, ele se torna muito necessário. Quando a empresa começa a tomar proporções maiores, né? Um nível de faturamento maior, com mais colaboradores, né? Com mais clientes, mais fornecedores, isso se torna quase que uma obrigação. Você ter uma empresa sem algum tipo de planejamento, a chance de você estar caminhando
pro penhasco, né, pro abismo, ela é bastante grande. E trazendo isso para as entidades, assim, né, quanto melhor conseguir pensar estrategicamente de planejamento, maior são os resultados que ela vai alcançar em termos de, né, de atendimento final, né, ao quem está recebendo no final aquela ajuda, né. Então, é muito importante que eles tenham esse olhar, assim, de que precisa pensar como uma empresa em determinados momentos, né? Então, é uma empresa, né? Precisa de dinheiro para manter girando, né? Se não tiver recurso, não vai acontecer. Então, o propósito não vai ser cumprido se não tiver recurso por trás. Então, o recurso, ele não é a prioridade, o lucro não é a prioridade, ele não é o centro, ele é secundário, mas ele é essencial. Então, ele precisa também ter esse olhar estratégico, né? E esse cuidado, esse conhecimento, né? Para poder manter esse propósito vivo, né? Bem importante. Nossa. E é um desafio, né? E é um desafio. Assim, né, para a realidade, né, das entidades, assim, penso que seja um grande desafio, né? Mas é possível fazer, né? Buscar ajuda, né? Conhecimento. Eu acho que a gente está na era aí do digital, do conhecimento. Né? Você consegue acessar, né, informações, conhecimentos de forma gratuita. Né? Mas é aquele negócio, você precisa sair da inércia, assim, né? Precisa tomar uma ação, uma atitude, né? Colocar isso como uma prioridade, né? Não, eu vou fazer, eu vou executar. Sabe que no ano passado a gente criou, em 2023, nós criamos o núcleo do terceiro setor, dentro da associação empresarial. E um dos focos é buscar de alguma forma ajudar as entidades nucleadas a enfrentar algumas dificuldades e problemas. A gente fez uma pesquisa. Quais são as principais dores? E eu vou dar uma chance só para vocês. Qual é a principal dor? Eu acho que não é difícil, né? Com certeza é falta de recurso, né? É bem interessante, assim, que é uma... E aí independe se ela é grande, pequena. Sim. Tem muito funcionário, não tem nenhum. É só com voluntário. Mas é uma reclamação geral, assim, né? E falta recurso. Claro, cada uma dentro das suas particularidades, mas assim, recurso para quê? Né? É para ter saldo em caixa ou, né, para as atividades ou para ampliação ou, né? Daí entra em outra a segunda dor, que é justamente essa questão de onde esse dinheiro vai ser aplicado, né? No custeio, a maioria é para custeio mesmo. Mas tem algumas que já pensam em crescimento, então assim, falta recurso para ampliação da minha unidade. Obra. Né? Porque com mais uma sala, mais 2 salas, ela também consegue ampliar o atendimento. Né? Então, a necessidade do recurso também às vezes tem a sua... Diferentes finalidades. As né? finalidades. Né? Mas é interessante que a gente pode observar, né, esse pensamento de crescimento. Né? Isso mostra que há espaço. Né? Que há espaço para isso. Demanda existe, né? Demanda de atendimento existe para todas elas, né? Então, todas elas têm campo de crescimento porque existe demanda, né? Não será por falta de campo de ação. Né? Aliás, ele está crescendo demais. Tem cada vez mais coisa. Bom, só de organizações eu tenho aqui 105 que já foram entrevistadas. Nossa. Da região. Tem muito mais. A gente está batendo aí mais de 1.000. Nossa. Só em Blumenau. Nossa. Então, assim, e muitas assim com atendimentos, causas que assim, poxa, eu nem sabia que tinha isso. São brechas que a gente nem vê, assim, né? De demandas, assim, de situações que a gente nem imagina que existe a necessidade e existe alguém que já passou por isso e percebe essa necessidade, né? E umas, assim, muito específicas, assim, que... Né, eu lembro da fibromialgia. Já tinha ouvido falar que é uma coisa terrível, a questão das dores e tal, mas não tinha ideia, não conhecia ninguém, primeiro, que tivesse, até o dia que descobri que em Indaial tem uma entidade que atua nessa causa, buscando
o reconhecimento como uma doença, para entrar em alguns programas governamentais, para ter também alguns benefícios relacionados a quem tem uma doença crônica, né? Exato. E de repente, tem isso também. Né? E assim, N outras, né, que temos aí, né? A gente tem, vou dizer assim, um menu bastante recheado delas, né? Algumas já repetiram aqui, já gravamos 2 episódios, até porque tinha uma perspectiva de novos, de crescimento nesses 2 anos aí do podcast, e de fato assim a gente trouxe de volta para, né, trazer assim, e agora, né? A atualização, né? Uma atualização. Mas é uma coisa assim interessante, né? Que todas elas, né, têm a sua importância, mas nem todas chamam atenção. Tem algumas que assim não fazem o olho brilhar quando você fala sobre elas. E elas acabam tendo uma dificuldade maior também de buscar recursos. Porque meio que são, não sei se vai ser a palavra correta aqui, mas elas são meio marginalizadas, assim, pelo tipo de causa que elas defendem. Elas enfrentam preconceito, na verdade, né? Embora sejam atividades maravilhosas, extremamente importantes. Mas elas têm assim uma resistência quando vão em busca de um recurso, seja recurso público ou seja mesmo por meio de outras fontes, né? de doação, enfim. Às vezes por já ter sofrido algum tipo de preconceito ou de marginalização, elas têm dificuldade de falar do próprio trabalho, né? De acreditar, às vezes, até no próprio trabalho como algo essencial que merece atenção e merece recurso, né? Então é uma questão complexa mesmo, eu não tinha pensado sobre isso, deve ser um grande desafio. É um desafio, assim, tem algumas que, assim, quando você colocou criança e adolescente, né, como causa, e aí todas as suas abre portas automáticas ali, né? Variantes que tem, ok, né, é bem-vindo. Agora tem algumas que não sei. E aí, a gente tem uma frase que diz que o recurso ele se realoca, né? Ele não some, um recurso na sociedade, né? O dinheiro, né? O dinheiro tá na mesa, né? Ele tá na mão de alguém, né? Então, realmente é um baita desafio, né? Você fazer com que o dinheiro se realoque e ele se realoque para determinado projeto, né? Então, a forma de apresentar, né? A forma como, né, você conduz ali o contato, né, o próprio brilho no olho, né? A gente atendeu na semana passada, a gente fez uma chamada com uma possível cliente eu não lembro a cidade que ela é, mas de Campinas, ela tem um trabalho socioambiental, né? E dava para ver no olho dela assim, o brilho de verdade, assim, quando ela falava da causa, né? Então eu penso que quando você vai ofertar e oferecer, né, o seu serviço ali, ou buscar por recursos, né, que é o caso dela também, que ela tá nessa busca, acho que o próprio sentimento ali, a outra pessoa já percebe que, poxa, esse negócio aqui, acho que... Isso me fez lembrar dos 3Hs, quando a gente fala sobre gestão, né? A gente fala de gestão empresarial, né? A gente sempre fala, existe uma teoria, né? Um método dos 3Hs, que seriam 3 papéis ou 3 perfis de gestores que toda empresa precisa ter. Então, ou você vai encontrar ele em 3 pessoas diferentes, outra vez em 2 pessoas vão conseguir cumprir esses papéis, né? Então, o primeiro deles é o hustler, que seria essa pessoa que é aquele líder nato, assim, aquela pessoa que consegue falar da empresa com aquele brilho no olho, sabe? Que consegue, geralmente é que faz a frente das vendas, é aquela que representa a empresa, quando alguém vai chamar, né, para representar tal entidade, é aquela pessoa que vai porque ela é, né? E daí a gente tem o hipster, que é o mais ligado no produto, no desenvolvimento, né? Tá preocupado em fazer com qualidade, em atender a demanda, né? Bem ligado ao produto. E tem o hacker, que é o que geralmente tem às vezes tem um pé um pouco mais na tecnologia, mas também na parte burocrática,
aquele que viabiliza para que os outros consigam trabalhar, sabe? Então, esses 3 papéis, eles precisam estar bem presentes para uma liderança sólida, né? Para uma gestão forte. E também eu vejo que nas entidades isso também é preciso, sabe? Então, para a entidade conseguir crescer e levar adiante o propósito, esses papéis também precisam estar representados, sabe? Precisa ter aquele que está preocupado com os atendimentos, mas também precisa ter aquele que está preocupado em vender para os projetos da sua própria entidade, em mostrar isso de uma forma, né, que tem relevância, né, o seu trabalho. E tem aquele que está lá por trás, né, fazendo a prestação de contas, está ali, né, viabilizando o trabalho das pessoas. Então, esses papéis também podem ser aplicados nas entidades e precisa buscar quem faça isso. Porque para conseguir recurso, você vende, né? Não tem como dizer que não. A entidade precisa vender o seu propósito para que as pessoas invistam, né? Então, esse conhecimento também pode ser adquirido. Também é uma área que a entidade pode se especializar para fortalecer ela, né? Em busca de recurso, porque o resultado final, quem vai sair ganhando são os atendimentos lá na ponta, né? Então, quem está ali na frente da entidade precisa também buscar essa parte da gestão, seja financeira, seja nas vendas, seja, né, em todas essas áreas, no marketing, enfim, para que o resultado final lá na ponta seja beneficiado, né? Tu falou isso, eu lembrei de 2 coisas. A primeira, já vou dar um spoiler aqui, que o próximo episódio especial que a gente vai ter aqui no podcast vai falar sobre marketing. E dentro do marketing tem a questão de como você se mostra, né? Você se apresenta, né? E uma das grandes dificuldades na minha caminhada de consultoria com entidades é justamente isso, né? Como você vende a imagem da sua instituição, né? Isso é muito importante. É aquela coitadinha, muitas vezes, e aí você passa a ter problemas para fazer captação de recursos, né? Ou aquela que diz assim, não, você precisa me ajudar. Não, aí também já cria um bloqueio. Mesmo a sua causa, mesmo você tendo brilho no olho, mas você chega com uma imposição, questão, assim, né? Tá impondo alguma coisa, né? É o argumento mais adequado. E muito do que eu tenho visto, assim, nessa questão, né, da abordagem é, assim, o impacto que a tua causa traz. Na vida, primeiro na vida daqueles que estão sendo atendidos, e daí começa no entorno. Família, escola, bairro, e assim vai. O impacto que aquilo causa, né? Sim. Recentemente eu tive participando de um evento de agradecimento para apoiadores. Foi um momento muito bacana, assim. A instituição promoveu um jantar, convidou os apoiadores, tanto as pessoas físicas como as empresas, representantes de empresa, para virem no jantar, daí entregaram um agradecimento, lá um mimozinho. E aí, assim, eles estavam passando, aí eles me perguntaram, a entidade uma das que eu presto consultoria, daí, o que a gente faz no vídeo? Eu disse, mostra o resultado, né? Com certeza. Né? Mostra o impacto, né? E como aquilo foi bacana, assim, porque daí, enquanto o jantar estava rolando, tinha uma musiquinha de fundo e sendo projetada a imagem dos projetos acontecendo. Então, aquela alegria, aquele envolvimento, aquela coisa toda. É realmente uma comemoração, né, do que conseguiu ser feito, né? É uma comemoração. Que depois... É claro que no final, qual era o propósito? Dizer assim, a gente continua contando com vocês. Essa questão da transformação é muito importante. A transformação que gera. Isso a gente traz para a nossa realidade também. Quando a gente vai vender o nosso serviço, a gente não vende o ponto de equilíbrio, não vende os indicadores financeiros, a rotina financeira. O que a gente vende, né? Que o empreendedor ele vai ter mais tempo livre, que ele vai saber se a empresa dele está dando lucro ou não, se ele no final do ano ele pode ter lá uma distribuição de lucros, né? Que ele vai tornar a empresa dele mais lucrativa se ele conhecer os números, né? É o resultado, né? Então, apresentar o resultado. E para as empresas que são apoiadoras das entidades, muitas vezes elas não têm uma noção real, sabe?
do que está fazendo lá na ponta. Então, se você realmente não apresentar esse resultado, ela doa, vou doar para alguém, né? Vou ajudar alguém, então vou ajudar. Mas quando ela começa a ter isso como uma forma, uma conexão mais pessoal, é mais fácil dela continuar se mantendo apoiadora, né? Quando ela consegue perceber isso de uma forma mais palpável, né? Esse resultado. Então, é bem importante mostrar, né, a transformação que isso está realmente gerando na sociedade, né? Quando eu falei antes de algumas causas são um pouco mais difíceis assim de você fazer a venda, mas o ponto é isso assim, muitas vezes você o modo que você vai apresentar, né, a instituição, o que ela faz, é que vai promover do outro lado da mesa a sensibilização para ajudar. Exatamente, né? Exatamente. E agora, lembrando, não vou citar, mas assim, se fosse abordado de outra forma, pelo resultado, seria diferente. Com certeza. Ainda que muitas vezes esse resultado, eu já perguntei, né, já entrevistamos aqui, muitas vezes o resultado, percentualmente, ele é pífio. Assim, do atendimento. Eu atendi 100 e tive só 15 positivos. De resultado efetivo, de transformação. Então, poxa, é um resultado, eu quero mais próximo do 100, mas é uma particularidade. Exato. Não consigo mais do que isso. Né? Mas são 15 que Exato. foram transformados. E se você olhar por outro lado, né, se você quer aumentar o 15... Você não pode continuar oferecendo só 100. Você tem que oferecer mais, porque essa proporção vai geralmente se manter. Então, quanto mais atendimentos você fizer, maior você vai ter, né? Porque a proporção vai se mantendo. Então, a ideia de captar mais recursos e crescer é realmente aumentar os atendimentos para que os resultados vão acompanhando, né? Então, essa percepção também tem que tá acesa, né? Antes vocês falaram do dinheiro na mesa, né? E aí dentro das muitas coisas que a gente faz sim. Tem uma que eu sempre trago também, por exemplo, na lei de incentivo, né? Captação de imposto de renda, ou agora recente a gente tem ICMS aqui no estado também. Eu costumo dizer assim que é um dinheiro que já ia ser destinado de qualquer forma, ele já teria um destino, mas ele acaba gerando novos dinheiros, porque aquele de projeto, eu vou pagar a consultoria, eu vou pagar o professor, eu vou pagar a alimentação, né, de um fornecedor, vou comprar um uniforme, vou comprar isso, tal. Faz isso circular, eu melhoro também aquele meu entorno. Sim. Apoia o comércio local, né? Apoia o comércio local. E uma coisa que pouco é falado, mas que interessa para governos, é que isso vai gerar novos tributos para ele também. Sim. Gera novas notas, novas emissões, né? Não tem como não emitir nota para comprar, né? A entidade precisa da nota fiscal, né? Então são coisas que elas acabam se... A engrenagem vai, né? Fazendo tudo girar em conjunto, né? É verdade. E aí, assim, acaba que você estimula muitas vezes o próprio poder público a estimular esse tipo de ação. Agora, falando bem específico de imposto de renda, por exemplo. Sim. Já existe um movimento por parte da Receita Federal, em outra frente que eu também, das muitas que a gente faz, mas eu sou conselheiro do Instituto Amigo do Leão, e a gente tem este ano de 2024 teve uma aproximação com a Receita Federal, com o setor de educação fiscal deles, e estamos, né, com algumas estratégias para incentivar justamente o uso do incentivo fiscal. Muito legal. Porque eles também perceberam assim, poxa, o dinheiro está ali, né, mas eu consigo multiplicar ele. Aos olhos da Receita, é mais tributo que vai entrar. Exatamente. Vai aumentar a arrecadação também, né? Sim. Então, de algumas maneiras você consegue
potencializar algumas coisas, né? Agora fugi um pouco das finanças, mas também tem relação. Mas tem relação também. E eu acho que todas essas pequenas áreas, né, todas essas pequenas oportunidades têm que ser observadas e desenvolvidas, né? Quando a gente fala de organização sem fim lucrativo, ela precisa realmente de todas as possibilidades de entradas de renda ou de multiplicação do que ela consegue arrecadar, né? Então, todas elas têm a sua importância de ser analisadas, estudadas e aplicadas dentro da entidade, né? Inclusive essa. E talvez a parte tributária, já aproveitando esse gancho, é um dos calos no mundo empresarial, né? Sim. Mas esse é um dos princípios que nós não abrimos mão. Obviamente, o empreendedor ele é responsável pela sua empresa, em última instância, em última análise, é ele que toma as decisões, né? Mas a nossa recomendação, né? Porque existe aquele mito, né? Minha empresa não vai para frente porque eu pago muito imposto. Né? Aí a gente vai ver, na média, aí, né, alíquotas de imposto aí das empresas, aí, né, 7%, 10%, às vezes um pouquinho mais, né? E aí isso vira uma muleta, né, uma desculpa, né? Porque a empresa não é próspera, né? Isso é um mito muito grande, né? Uma crença que a gente precisa quebrar também. Sim. Então, né, a nossa recomendação sempre é que a empresa emita nota fiscal de tudo, né? Para que o dinheiro esteja limpo. E aí o empreendedor tem liberdade para fazer o que ele quiser com o recurso, né? Seja reinvestir na empresa ou transferir para a pessoa física, por exemplo, né? Sem custo. Então ele faz lá a sua distribuição de lucros, já pagou o imposto da empresa, esse dinheiro vai entrar limpo para ele na pessoa física e está tudo certo, né? Agora, quando você começa a negligenciar, né, essa questão dos tributos, né, de acertar as contas ali com o leão, né, isso vai gerando problemas para frente, né? De repente você está com caixa maior lá na empresa, mas a emissão de nota fiscal não está condizente, e aí você se pega, poxa, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro, né? Como que eu vou esquentar? Como eu vou esquentar ele? Então você gera alguns problemas, né? E nada melhor do que dormir tranquilo à noite, né? Você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que está fazendo o que é certo, né? E aí entra a precificação inteligente, né? Um dos nossos pilares. O que acontece é que muitos empreendedores se esquecem de colocar o custo de imposto dentro da precificação do seu produto ou serviço. Simples assim, né? Porque se ele observar esse detalhe, ele vai ter uma precificação adequada e ele vai poder pagar o imposto ali ok, né, fazendo tudo certo. Já dizia um professor meu da faculdade, que eu não me lembro agora o nome, mais de contabilidade, que ele dizia assim: eu adoro pagar imposto, porque quanto mais imposto eu pago, mais eu estou faturando. Obviamente, né, você precisa ter ali uma precificação boa, né, adequada e tudo mais, né, mas se você está com, né, todo o seu planejamento financeiro ok, com certeza um maior nível de faturamento vai te trazer ali maior resultado. Está previsto já. Já está previsto. Então, o resultado vai ser maior. Imposto, né, mais eu estou faturando e mais receita eu estou gerando e eu estou impactando, né, impactando mais a sociedade. Né? Então a gente precisa quebrar esse mito aí de que o tributo, ele é um dificultador, porque o governo ele meio que se torna sócio ali da sua empresa, né? Uma parte ali dos seus lucros, né, vai ficar com eles. Fica com o governo. Um sócio não participante, porque ele não participa quando dá errado, mas ele participa quando dá certo. Então é algo que a gente precisa abraçar e, né, tem que abraçar a circunstância, né? Essa é a realidade, então, né, não vai ser fazendo algo ilegal que você vai conseguir prosperar, né, e ir para frente. Isso não vai cedo ou tarde, isso vai cair de alguma maneira. Então a gente e também como a gente aplica, né, de fato os princípios bíblicos no nosso trabalho. Então esse é algo que a gente sempre vai recomendar, né, que seja feito tudo de maneira legal. Eu penso, né, poxa, será que Deus vai abençoar a minha empresa, né? O que ele pensa, né, quando eu tô lá, né, fazendo uma meia nota? A palavra de Jesus é clara, né? César o que é de César. Exatamente. Então, não tem, né? Como eu posso cobrar de Deus, né? Assim, no sentido de, poxa, me abençoa aqui, né, me ajuda. Prosperidade se eu não faço a minha parte. Acho que a conta aí não fecha, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, negligenciar esse assunto. Claro que quando vem aquele boleto, né? Dói na alma. Ele Mas, dói fato, na alma. Eu acho que assim, a questão deixar o dinheiro limpo.
né? Eu acho que isso é um fator assim que vai dar um corte depois, tá? Porque o que acontece? A não emissão de uma nota, eu cobrei o imposto do meu cliente. Uhum. Sim. Sim. E se eu não repasso para quem de direito, Uhum. eu sujei esse dinheiro, né? Exatamente. Ele não me pertence. Exatamente. Não havia parado para pensar nessa perspectiva. Faz sentido. No mercadinho do bairro, a gente precisa pedir a nota. Sim. Porque sempre existe assim, uma orientação para os caixas. Não, se o cliente não pede, não dê. Né? Sim. Não, então me dê desconto. Na verdade, isso é algo muito... Isso é algo muito comum também que a gente vê, né? Quando a gente pega um fornecedor, né? Olha, se você quiser nota, é esse valor, mas se você não quiser nota, daí é outro valor, né? Então, isso não é algo, mesmo que você, né? Que você trabalhe dessa forma, não é algo que a gente recomenda, sabe? Né? Você precisa fazer as coisas da maneira correta, né? Então, cobre o preço cheio, emita a nota e esse é o seu preço, né? Para dormir tranquilo. Né? Para dormir tranquilo. Esse é o ponto, né? Exatamente. Passamos todos os pilares? Passamos, né? Falamos todos os pilares. Abrimos todos. É algo que a gente pensou assim de forma prática e objetiva, né? Que o empreendedor consiga, né, colocar em prática ali na sua empresa, né, sem muito trabalho, digamos assim. A gente já sabe, né, que todo gestor, né, ele tem uma agenda muito complexa, né, muito complicada, muito cheia, né, atua de diversas formas, então tá sempre, né, muito corrido, né, então o nosso objetivo sempre foi fazer algo que seja, assim, o mais simplificado possível para trazer o resultado, né, porque a gente acredita que a gestão da empresa ela tem que ser feita de acordo com o porte dela, sabe? Não adianta você querer implementar milhões de coisas numa empresa que às vezes o porte dela nem precisaria, talvez, de tanto, né, indicador, de tanta calma, vamos fazer o que funciona, né, o que é essencial, e à medida que for crescendo, então pode implementar mais questões, né, ali na gestão financeira. Então essa metodologia foi pensada para ela ser bem de fácil aplicação, assim, para aplicar em realmente qualquer realidade, sabe? Legal. Quem nos acompanhou até aqui, como faz para falar com vocês? Pode acompanhar a gente no Instagram, @propósito e lucratividade. Lá a gente compartilha nosso conteúdo e também você pode conhecer mais, né, sobre o mundo da gestão financeira, conhecer mais também sobre o nosso método. Lá a gente compartilha bastante, né, da nossa vivência também, e a partir de lá também dá para fazer o contato conosco. Então, se alguém, né, às vezes precisa de alguma ajuda ou quer saber se o método é aplicável na sua empresa, se, né, a gente pode ajudar de alguma maneira, também pode chamar a gente por lá que a gente consegue fazer o contato pelo Instagram. Acho que é a forma mais prática hoje em dia de encontrar a gente, né? Poxa, a gente tá indo pro finalzinho, mas eu queria assim que vocês deixassem uma palavra, uma mensagem final, assim, para quem nos acompanha. Legal. Quer começar? Pode começar. O que eu gostaria, assim, de dizer é que a gente consegue usar, né, nós somos de finanças, então a gente consegue usar também a gestão financeira da nossa empresa para impactar outras pessoas, né, seja administrando bem o recurso que a gente tem para que outras pessoas sejam mais beneficiadas com o nosso trabalho, né, seja usando o nosso lucro também, né, a gente tem uma crença muito assim, antiga com relação ao ter lucro ou usar o dinheiro para abençoar, né? E a gente precisa entender de que esse é um fator que é essencial. A gente precisa, para muita coisa no nosso trabalho, a gente precisa ter dinheiro. Então, seja uma entidade ou seja uma empresa, né? O lucro pode ser usado para impactar vidas, né? Existem N maneiras de usar o lucro. Então, não tenha medo de ter lucro, não tenha medo de lidar com o dinheiro. Coloque o seu coração no lugar certo, vigie as motivações do seu coração por trás do dinheiro e a partir de então você vai poder usar o dinheiro para glorificar tanto ao Senhor quanto servir também as pessoas que usufruem do seu serviço, do seu trabalho. Acho que é isso. E para você que está aí em meio ao furacão, né, das rotinas financeiras e às vezes se vê meio perdido, né, no dia a dia, vamos nos desesperar com calma. Tem solução. Né? Para tudo a gente tem uma solução. Né? Existe um passo a passo, existe ali uma sequência, né?
de processos, né, de rotinas que você precisa fazer, precisa cumprir, né, para organizar a gestão financeira aí do seu negócio, seja, né, uma empresa aí privada, ou seja, uma entidade aí, né, sem fins lucrativos. Então, tem solução. Esse é o recado. Você precisa buscar ajuda, né, buscar se conectar com pessoas que, né, têm esse conhecimento, ou buscar por conta própria, né, mas tem como fazer, né, tem como fazer acontecer. Sim, isso. Bárbara Ricardo Grosch. Bárbara e Ricardo Grosch. Acho que eu cortei o E. Eu quero agradecer muito. Nós que agradecemos. Pela disponibilidade. Adiamos por algumas vezes, mas por alguns atropelos de agenda, mas cá estamos, né? E a empresa de vocês também vai ganhar uma pequena lembrancinha. Ai, que legal! Muito obrigada. Que legal. Uma lembrancinha desse episódio. Vamos ter que fazer outro para que a empresa ganhe o segundo, né? Para ter um para cada um, tem que fazer mais episódios. Vocês vão decidir depois, né? Como vão dividir. Sim. Legal. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aqui também, né? Por essa causa. Você abrir, né, esse espaço para debater esse assunto, né, das entidades que impactam Depois faz um corte. que impacta, né, a vida de muitas pessoas nas mais diferentes frentes, né? A gente tem conexão com algumas delas, né, e sabe o quão importante e como transforma vidas, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho, que Deus continue te abençoando com alegria, né? A gente vê a alegria no teu olho aqui, né, de compartilhar esses momentos. Também no teu trabalho remunerado, né, que também é especial. Existe um propósito aí por trás também, né? Que Deus continue te dando alegria, sabedoria e muita disposição. Porque a agenda é corrida, tem trabalho. A demanda é grande. Muito obrigado. Legal. E para você que nos acompanha até aqui, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal no YouTube, também nos seguir nas redes sociais, e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.